Estamos quase chegando ao fim da nossa longa jornada através da física. Devo dizer-lhes que preciso fazer uma confissão embaraçosa. Ainda não temos todas as respostas. Sabemos que, numa escala muito pequena, o mundo é governado pelas leis da mecânica quântica. Acreditamos também que, numa escala cósmica muito ampla, o mundo é governado por uma teoria geral da relatividade. Quando essas duas grandes teorias são examinadas muito cuidadosamente, vemos que elas não são exatamente consistentes uma com a outra. Isto significa que não conhecemos ainda as regras definitivas do jogo. Meus amigos que estudam esse problema parecem muito otimistas. Acham que dentro de pouco tempo teremos as equações definitivas capazes de descrever tudo no universo. Vocês podem imaginar que isso será o fim da física. Quando esse dia chegar, quando as equações definitivas forem formuladas, todos os físicos poderão ir para casa e fazer alguma coisa útil, como arrumar um encanamento ou alguma coisa parecida. Imaginem o que precisaríamos fazer se tivéssemos essas equações definitivas do universo. Presumivelmente seriam equações muito difíceis. Provavelmente equações diferenciais, e não seria possível obter todas as soluções com lápis e papel. Seria preciso um grande computador. Um grande computador iria expelir uma imensa produção da forma de dados com todas as possíveis soluções dessas equações definitivas. Isto seria realmente o fim da física, pois teríamos todas as soluções das equações definitivas do universo. A verdade é que nada disso nos traria qualquer vantagem, pois essas soluções seriam necessariamente, pelo menos, tão complicadas quanto o próprio universo, e já temos o próprio universo. Não teríamos aprendido absolutamente nada com tudo isso. O verdadeiro trabalho da física não é descobrir tudo. A sua verdadeira tarefa é compreender. É descobrir como uma coisa está ligada à outra. É desenvolver uma espécie de intuição treinada que nos permita compreender o que é importante e o que não é importante num determinado fenômeno. O que desejamos é saber por que as coisas funcionam de certa maneira. A maior parte do trabalho da física não é empregado na tentativa de descobrir como tudo funciona. De fato, é exatamente o oposto. É abstrair o simples do complicado. É fazer aproximações, estimativas, tentar desvendar complicações, a fim de atingir as características essenciais de um determinado fenômeno. Hoje, vamos fazer novamente um retrospecto e ver como tudo isso foi alcançado. De vez em quando acontece um grande momento em que alguém observa um fenômeno que ninguém tinha observado antes. Alguém pode ter observado, por exemplo, que os planetas do sistema solar obedecem a regras precisas e relativamente simples. Ou que as linhas espectrais do hidrogênio obedecem a uma fórmula simples com misteriosa precisão. Ou talvez alguém tenha observado uma certa semelhança entre a trajetória de uma bala de canhão e a órbita da Lua. Como pode ter sido um arranjo de partículas subnucleares. Sugerindo explicações para sua ocorrência, visões desse tipo não constituem jamais simples lampejos de inspiração. Elas são o resultado de um trabalho incessante, de tentativa e erro, equívocos e verdades não totalmente percebidas. E muitas vezes, objeto de acirrada controvérsia em relação ao autor da descoberta. Mas existe algo que jamais é questionado. Uma vez descoberto um novo modelo, e uma vez que uma parte do universo é ligada à outra, a conexão jamais será esquecida. Esses eventos não constituem jamais o fim da história. Muitas vezes são apenas seu começo.
Mas o que eles iniciam pode ser simplesmente revolucionário. A história do universo mecânico começou com uma revolução científica. Cansado da enorme complexidade da antiga astronomia, Copérnico tirou a Terra do centro do universo, colocando-a sob a influência do Sol. Quando a poeira assentou, o resultado foi uma nova visão do universo como máquina. Uma máquina extraordinariamente complicada, mas que obedecia a leis mecânicas precisas. Sabiamente ou não, esta ideia é a base silenciosa de todo o pensamento ocidental, da época de Newton até os nossos dias. Mas, ironicamente, nela já não creem os seus próprios inventores, os físicos. Assim, a história do universo mecânico acaba com a história de uma segunda revolução. Uma revolução ocorrida neste século, bastante fresca na memória e cuja poeira ainda não assentou. Assim como aconteceu com a primeira revolução, a segunda nasceu da tentativa de se resolver um problema. A primeira solucionou o problema do sistema solar e a segunda solucionou o problema do átomo. Será que dois problemas tão semelhantes pediam realmente soluções tão radicalmente diferentes a ponto de exigir uma segunda revolução para derrubar a primeira? Afinal, a primeira revolução, a invenção da mecânica clássica, solucionara não apenas o problema do sistema solar, mas conseguira muito mais. Antes de mais nada, ela parecia ter reduzido todos os fenômenos no céu e na terra a uma única equação, uma equação vetorial. Para ser exato, uma equação diferencial vetorial. Mas dentro do seu âmbito, ela encerrava as respostas para uma grande variedade de questões. Qual o princípio da manutenção do tempo correto? Ou o segredo de seguir um curso infalível? Por que as ondas do oceano quebram na praia? E por que uma ponte resistente pode cair? Com respostas a questões como essas, a própria mecânica clássica parecia uma estrutura que jamais iria ruir por terra. Pelo contrário, ela deveria inspirar e orientar a exploração de novos campos. E a longo prazo, nenhuma expedição seria mais frutífera ou causaria maior impacto do que o estudo da eletricidade. Benjamin Franklin, com um talento aparentemente inesgotável para a invenção, fez o primeiro relato prático da carga elétrica. Com ela, oferecendo a primeira explicação de uma fenomenal invenção do século XVIII, chamada a garrafa de Leyden. É claro que Michael Faraday estava separado de Benjamin Franklin por uma revolução, embora não uma revolução científica. Mesmo assim, Faraday e Franklin tinham muito em comum. Eles compartilhavam uma simplicidade quase perfeita da matemática, uma insaciável curiosidade em relação à natureza, especialmente a natureza da eletricidade, e uma parcela bastante considerável de genialidade. E isto foi o suficiente para ligar as cargas elétricas às linhas de força. O conceito de linhas de força abrangia também o magnetismo. E quando Michael Faraday se confrontou com a questão de como o magnetismo poderia ser usado para produzir a eletricidade, sua resposta à indução eletromagnética colocaria o mundo num estado constante de fluxo inconstante. Ninguém entendeu melhor o significado de variação de fluxo do que James Clerk Maxwell. Maxwell tinha um segredo e um dilema. O segredo era que, escondida nas forças entre as cargas elétricas e a força magnética entre as correntes elétricas, nada menos que a velocidade da luz esperava o momento de ser descoberta. O dilema era que, apesar de toda a elegância e força das leis da eletricidade e do magnetismo, as leis de Gauss, Ampère e Faraday, alguma coisa estava faltando. Quando James Clerk Maxwell forneceu a peça que faltava, a ideia de que a variação do fluxo elétrico produziria um campo magnético,
Ele iluminou não apenas todo o espectro eletromagnético, mas também havia concluído a ciência da eletricidade e do magnetismo. Foi uma conquista capaz de rivalizar com a invenção de Isaac Newton da própria mecânica clássica. Ao se aproximar o fim do século XIX, a mecânica clássica de Newton e a teoria eletromagnética de Maxwell pareciam os fundamentos de um edifício da física que ficaria de pé para sempre. Mas esse para sempre não iria durar muito. O que poderia estar faltando? Apenas uns poucos detalhes que não se encaixavam no quadro geral. Por exemplo, Albert Michelson havia desenvolvido um notável dispositivo para medir o movimento da Terra. Estudando os desvios nas franjas da luz, tudo o que se podia esperar era uma pequena alteração na imagem. Mas quando Michelson girou seu interferômetro no éter, em vez da pequena alteração esperada, simplesmente não houve qualquer alteração. Houve também o caso curioso de Max Planck. Seu problema era explicar a cor de um corpo quente e incandescente. Para solucionar o problema, ele precisou introduzir uma nova constante. Era uma constante muito pequena. De fato, Planck esperava que ela desaparecesse completamente, mas ela não desapareceu. Houve ainda a estranha história de Ernest Rutherford. Quando ele bombardeou uma delgada folha de ouro com raios alfa, a experiência foi quase perfeita. Quase todos os raios alfa atravessaram a folha de ouro, como se esperava que acontecesse. Apenas um número muito pequeno ricocheteou. Como se poderia explicar que alguns desses raios tivessem ricocheteado? A partir desse início modesto, começou uma nova revolução. E ninguém desempenhou um papel mais importante nessa revolução do que o jovem Albert Einstein. No mundo da física, o ano de 1905 na vida do jovem Einstein, quando ele apresentaria sua tese de doutorado, seria comparável ao ano de 1665. Este foi o ano em que o jovem Isaac Newton deixou o ambiente rural de Lincolnshire para escapar da peste em Londres e concluir aquele que talvez tenha sido seu trabalho mais importante. Mas ao contrário de Newton, que utilizou uma época tranquila para encontrar as respostas para as questões revolucionárias do passado, Albert Einstein, em 1905, fez descobertas que realmente deram início à nova revolução. O problema do interferômetro de Michelson podia ser solucionado, como demonstrou Henry Lawrence, se diferentes observadores medissem diferentes tempos e distâncias. Mas Albert Einstein foi mais longe, combinando espaço e tempo num contínuo perfeito. E a teoria de Einstein da relatividade de 1905 foi apenas o primeiro passo, não o último. Na tentativa de explicar o antigo mistério da lei da queda dos corpos, Einstein viria mais tarde a concluir que o próprio espaço, ou melhor, o espaço-tempo, era curvo, dando uma nova reviravolta na lei da inércia. Uma nova explicação da força da gravidade e uma nova teoria do cosmos. Mas estamos nos antecipando na nossa história. Voltando a 1905, Albert Einstein também percebeu que podia explicar algo chamado efeito fotoelétrico. Por que razão a luz ultravioleta deveria descarregar uma placa de metal eletricamente carregada? Isto aconteceria se a luz ocorresse em pacotes cuja energia dependesse da frequência de acordo com a fórmula de Max Planck. A ideia pode ter parecido muito simples, mas na realidade nenhum manifesto jamais fora tão revolucionário. Um século antes, Thomas Young havia sido o primeiro a demonstrar o fenômeno da interferência, provando de uma vez por todas que a luz era uma onda. Em fins do século XIX, a teoria de Maxwell explicara o funcionamento disso tudo, à medida em que as cargas elétricas produzem ondas de luz que se propagam no vazio. Mas o mundo da física mal tinha começado a gozar o seu triunfo, quando Albert Einstein, recusando-se a cavalgar na crista da onda, afirmou que talvez a luz se constituísse de partículas.
Isto impulsionou a revolução de Ernest Rutherford, desde o momento em que ele percebeu que alguns raios alfa ricocheteavam ao atingir uma folha de metal. Revoluções eram exatamente o que Rutherford tinha em mente. Assim como Copérnico antes dele, Rutherford colocou o núcleo do centro do átomo e os elétrons se movimentando em torno dele. Uma vez, há muito tempo atrás, a questão era saber por que razão a Terra girava no espaço e por que tudo que nela existe não se desprendia da superfície. A questão agora era saber por que razão o elétron em aceleração constante, numa órbita eterna em torno do núcleo, não irradia sua energia orbital e cai no núcleo. Niels Bohr trouxe num salto quântico a parte da resposta. Só órbitas especiais seriam permitidas, aquelas cujos momentos angulares fossem múltiplos de h barra. E a luz pode ser emitida ou absorvida apenas durante os saltos entre as órbitas. Isto era exatamente o que se precisava para explicar o tamanho e o espectro do átomo de hidrogênio. O que seria necessário para explicar por que exatamente essas órbitas e não outras ocorriam? O príncipe Louis de Broglie era um aristocrata. Mas ele também tinha o espírito democrático e a noção da igualdade de oportunidades. Se a luz pode ser formada por partículas, disse ele, por que razão os elétrons não poderiam ser ondas? As ondas de elétrons interfeririam de maneira construtiva apenas nas órbitas determinadas pelo Dr. Bohr, e isso trouxe um grande problema. Apesar dessa impressão de saltar de um triunfo para outro, o próprio tecido da física estava se desfiando, ou, em outras palavras, a dualidade partícula-onda parecia ser uma metáfora mal combinada. Certamente, ondas de diferentes comprimentos podiam ser combinadas num pacote que se assemelhasse vagamente a uma partícula. Mas então a partícula não teria sequer uma quantidade de movimento determinada. Com o passar do tempo, esta ideia não só viria a ser aceita, mas se tornaria conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio do professor Heisenberg descrevia em termos gerais as novas leis da física. Os detalhes poderiam ser encontrados com a resolução de uma nova equação, oferecida por Erwin Schrödinger. E quando essa equação foi solucionada, ela ofereceu uma imagem do átomo que ultrapassava o imaginado por Niels Bohr. A nova teoria, o seu nome é mecânica quântica, explicaria muito mais do que os estados do átomo de hidrogênio. Explicaria todos os outros átomos de todos os outros elementos. A mecânica quântica poderá se revelar o triunfo máximo da física. Mas como muitos triunfos, o seu custo foi muito alto. Ela desafia a ideia mais fundamental de todas, a relação entre causa e efeito. Na física aristotélica, cada movimento devia ter uma causa imediata. Era preciso um impulso para manter uma bala de canhão em movimento. Na física newtoniana, o movimento já não exigia uma causa, mas sim cada mudança de movimento. Na física moderna, no entanto, uma determinada causa nem sempre produz o mesmo efeito. Esta é a verdadeira diferença do passado. Os resultados de uma determinada série de circunstâncias não são completamente determinados. Existem resultados alternativos possíveis. Só as probabilidades das alternativas são determinadas com precisão. Essa ausência de determinismo é verdadeiramente revolucionária e não deve ser confundida com uma situação semelhante produzida na física newtoniana. As estatísticas são utilizadas há muito tempo para descrever os movimentos das moléculas num gás. Isto era apenas uma conveniência. Teoricamente, a trajetória de cada pequena bola podia ser calculada. Teoricamente, o futuro do universo pode ser previsto. Acontece que não era prático fazer isto. Mas com a mecânica quântica, a situação se transformou na sua essência. Como uma questão de princípio, os cursos de partículas atômicas não podem ser previstos com precisão. E o futuro do universo não é pré-determinado.
Revoluções ocorrem tanto nas questões das nações como nos campos da ciência. Elas vêm e vão, e as coisas permanecem mais ou menos as mesmas. Mesmo no universo da mecânica quântica, algumas coisas não mudaram. A energia é conservada, como sempre foi. E também é a quantidade de movimento, assim como seu momento angular. De fato, essas ideias estão no âmago da física moderna. Na teoria da relatividade, por exemplo, o momento é conservado, mesmo que isso signifique que a massa deve aumentar com a velocidade. É exatamente por isso que até mesmo Niels Bohr, com toda a sua ousadia, não desafiou a ideia de que a energia é sempre conservada. E a ideia da energia permanece fundamental, mesmo as partículas fundamentais. Quanto ao momento angular, a ideia não apenas inspirou Niels Bohr, mas emergiu como um conceito central da nova física, na qual cada elétron, isto para não se falar das outras partículas elementares, é uma espécie de giroscópio mecânico quântico. Mesmo assim, é difícil imaginar qualquer mudança mais profunda do que a produzida por essas duas grandes revoluções, ocorridas com a diferença de algumas centenas de anos. Primeiro, as esferas de cristal dos antigos são transformadas na máquina racional perfeitamente ordenada, o universo mecânico. Depois, numa reviravolta fantástica, tempo e espaço, matéria e movimento, os pistões e engrenagens da grande máquina foram transformados a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Sejam bem-vindos ao universo mecânico quântico. Bem, este é o momento que estava sendo aguardado por todos vocês. Nesta nossa longa jornada pela física, finalmente chegamos ao fim. Agora, só nos resta tempo de contemplar pela última vez onde estivemos. Toda a história começou naturalmente com Copérnico. Ele deu um pequeno empurrão no sistema aristotélico e tudo ruiu por terra. 150 anos mais tarde, ele foi substituído pela visão newtoniana do mundo. E até hoje, as pessoas instruídas pensam no mundo dessa maneira. Bem, nem todas as pessoas instruídas. Os cientistas, por exemplo, já não pensam assim. No nosso próprio século, de fato, muito recentemente, ocorreu uma nova revolução científica. E as leis de Newton não são mais as leis da Terra. Isso provoca uma questão interessante. Se já não acreditamos que as leis de Newton sejam verdadeiras, por que passamos tanto tempo ensinando a vocês essas mesmas leis? É uma questão relacionada. Será que esta nova revolução é semelhante à revolução original no sentido de que as leis erradas foram substituídas por leis certas? A resposta para ambas as questões repousa no fato de que as leis de Newton são realmente ainda tão verdadeiras como sempre foram. A Lua continua caindo 1/20 de polegada por segundo, como sempre caiu. O que descobrimos é que as leis de Newton não são a verdade definitiva. Elas surgiram de leis ainda mais profundas, muito mais profundas. Mas, num certo sentido, esta nova revolução é semelhante à que lhe antecedeu. Houve uma mudança no tipo de perguntas que fazemos hoje. Na primeira revolução científica, a discussão sobre a interpretação da autoridade humana ou divina foi substituída pela observação, pelas medições, pelo teste das hipóteses. Tudo isso com a ajuda poderosa do raciocínio matemático quantitativo. E o resultado de tudo isso foi o universo mecânico.
Um universo que se dirige inexoravelmente ao seu destino, segundo leis mecânicas precisas e previsíveis. Hoje, não acreditamos mais nesse universo. Se eu souber a posição precisa de alguma partícula, num determinado instante de tempo, não posso ter a menor ideia de para onde e com que velocidade está indo. Não faz a menor diferença dizer, tudo bem, você não sabe onde ela está indo, mas para onde ela está indo realmente? Esta é exatamente o tipo de pergunta que não faz sentido do ponto de vista científico. Esta é a natureza do mundo em que vivemos. Este é um universo mecânico quântico. Desta vez, não posso dizer mais até a próxima. Hoje o que posso dizer é adeus e boa sorte.